Fala aí, gurizada, tudo bem? Aqui é o professor Stephen e nós vamos hoje a nossa segunda aula de frações. Bom, o que nós vamos aprender hoje então? A representação das frações por desenhos, problemas envolvendo frações. Essa parte é muito importante para a gente saber interpretar as frações e utilizar elas em situações práticas, tá? E são esses dois tópicos. Vamos começar então pela representação das frações por meio de desenhos. O que é uma fração, então, e como é que nós podemos representá-la, além da representação, é claro, por meio de números, nós podemos representá-la por meio de desenhos. Como é que vai funcionar isso, então? É bem simples a representação por meio de desenhos. Quando a gente trata, é claro, de frações próprias, nós vimos na última aula a classificação das frações. As frações próprias são aquelas que têm o numerador menor do que o denominador, aquele númerozinho que fica em cima, então ele é menor do que o númerozinho que fica embaixo. Tá? Nesse caso é muito fácil da gente representar as frações por meio de desenhos. No caso das frações impróprias, já precisa de um pouquinho mais de abstração, mas prestem atenção aqui que vocês vão entender, não é muito difícil não. Olha só, as frações podem ser representadas por diversos desenhos. Tá? Não importa qual é a forma do desenho que a gente vai utilizar. Qual é a ideia central? A ideia central é dividir alguma coisa, algum objeto, em partes iguais. Então as partes pintadas vão ser a representação do numerador, enquanto o total de partes será a representação do denominador da fração. As frações podem ser representadas por desenhos, uma vez que são partes de um todo. Isso aqui é muito importante, eu falei lá na primeira aula. O que é uma fração? Uma fração é uma parte de um todo. Então a gente pega um objeto, uma unidade de medida, divide ela em partes iguais e a fração ou as frações serão representações de partes dentro daquele todo. Olha só os exemplos aqui. Acho que olhando os exemplos, os desenhos, fica muito mais fácil de entender. Eu trouxe aqui para vocês a fração 2/3. O que é a fração 2/3? É aquela fração que tem o numerador 2 e denominador 3. Como é que a gente representa por meio de um desenho? A gente pega, aqui eu peguei uma barrinha, tá? Por convenção a gente vai usar barrinhas, mas pode ser qualquer objeto. Então peguei uma barrinha, dividi em 3 partes iguais e pintei 2 dessas partes. Bem simples, né? Olha outro exemplo aqui, ó, 5/8. Então eu peguei uma barrinha, dividi em 8 partes iguais e pintei 5 dessas partes. Aqui eu já trouxe um círculo. Tá? Tanto faz o desenho que a gente vai fazer, a ideia, como eu disse, a ideia central é só dividir esse desenho em partes iguais. Então a fração 8/12, como é que a gente representa? Pega um círculo, divide em 12 partes iguais e pinta 8 delas. Bem fácil, né? Fração 2/6. Então peguei aqui ó, um hexágono, tá? Tanto faz a figura, né? Peguei um hexágono, dividi em 6 partes iguais e pintei 2 delas. E a fração 4/4, uma fração aparente. 4/4, pessoal, peguei um quadrado aqui, dividi em 4 partes. Poderia ser outra figura, tá? Poderia ser uma barrinha dividida em 4 partes iguais. E pintei todas elas, né? Pintei as 4 partes de um total de 4 partes que a figura foi dividida. Bem simples, né? Olha só, representação das frações próprias. O que são frações próprias? Aquela que tem o númerozinho de cima, o numerador, menor do que o númerozinho de baixo, que é o denominador. Observe que uma mesma fração pode ser representada de várias formas, desde que a figura seja dividida em partes iguais. Tá? Isso a gente viu ali na lâmina anterior. Então, olha só, a fração 1/4. Ó. Aqui eu estou representando a fração 1/4 por meio de um círculo. Peguei um círculo, dividi em 4 partes iguais e pintei uma. Aqui eu peguei um quadrado, dividi em 4 partes iguais e pintei uma. E aqui eu peguei uma barrinha, dividi em 4 partes iguais e pintei uma delas. Todas essas representações aqui são representações equivalentes da mesma fração, da fração 1/4. O que é a fração 1/4? É uma parte pintada de um total de 4 partes iguais, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Que isso aqui é tudo a mesma coisa. Representam todos a mesma fração. Como padrão, eu já falei antes ali, nós vamos utilizar a barrinha, tá? Como padrão. Mas nada impede que se utilize outras figuras para representar frações. Olha só, exemplo 2 e exemplo 3 aqui, ó. Fração 3/4 e fração 2/5. Vamos representar então. Fração 3/4, ó, peguei uma barrinha, dividi em 4 partes e pintei 3.
Fração 2/5, peguei uma barrinha, dividi em 5 partes iguais e pintei 2 delas. Outros exemplos aqui. 8 décimos e 6 sétimos. Olha só, peguei uma barrinha. Aqui, pessoal, não quis fazer uma barrinha muito comprida, tá? Não quis colocar os 10 quadradinhos um do lado do outro, para não ficar muito comprida. Então, peguei e fiz 5 quadradinhos e 5 quadradinhos, tá? Então, dividi em 10 partes iguais e pintei 8 delas. E a fração 6 sétimos, ó, eu dividi a barrinha em 7 partes iguais e pintei 6 delas. Tá bom? Agora sim, prestem bem atenção aqui, porque essa parte é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil de abstrair. Representação de frações impróprias por desenhos. O que são frações impróprias? São aquelas que têm o numerador, o númerozinho de cima, aqui, ó, vou pegar o exemplo, o númerozinho de cima maior do que o númerozinho de baixo. Tá? Bom, como é que a gente representa por meio de desenhos? Como é que eu vou pintar 3 partes se o total, aqui no exemplo 1, ó, são só 2 partes? Como é que eu pinto 3 partes de um total de 2 partes? Não tem como, né? Não tem como eu pintar mais quadradinhos do que eu tenho. Essa é a ideia. Como é que eu faço isso, então? Como é que eu represento essa fração aqui por meio de um desenho? Pessoal, utilizando uma barrinha só não tem como, né? Eu não tenho como pegar uma barrinha, dividir em 2 partes e pintar 3. Então, o que eu vou ter que fazer? Utilizar mais de uma barrinha. Essa é a ideia das frações impróprias. As frações impróprias não são partes menores do que a unidade. São partes maiores do que a unidade. São frações, sim, mas são partes maiores do que a unidade. Todas as frações próprias são uma partezinha dentro de uma unidade. Tá? Vamos pegar como exemplo aqui só para explicar a questão do metro e do centímetro. Os centímetros são frações do metro. Dentro de um metro tem 100 centímetros. Tá, pessoal? Olha só, se eu quero representar, por exemplo, 50 centímetros como unidade de metro, eu posso representar por meio de uma fração. 50 centímetros é a metade de um metro. Então, eu posso dizer que 50 centímetros representa 1/2 metro, ou seja, meio metro. Tá? Agora, se eu quero representar 120 centímetros por meio de metro, eu também consigo representar utilizando uma fração também. Só que não vai ser uma fração própria. Não vai ser uma fração que tem o numerador menor do que o denominador. Vai ser uma fração imprópria. Vai ser uma fração que tem o numerador maior do que o denominador. Por quê? Porque 120 centímetros é uma unidade maior do que um metro. Então, não vai ser uma parte menor do que o metro, vai ser uma parte maior do que o metro, mas ainda assim vai ser uma fração. Como é que eu represento então essa fração aqui, 3/2, utilizando desenho? Olha só, eu vou fazer 2 barrinhas, as duas divididas em 2 partes, é claro, porque a fração tem denominador 2. Então, eu pinto uma barrinha inteira e mais a metade da outra. Estão vendo? 1, 2, 3 de um total de 2, porque 2 é o tamanho da barrinha. Tá? O tamanho da barrinha sempre vai ser o denominador que vai nos determinar. Tá bom? Mais 2 exemplos aqui, ó, 7 quartos e 9 oitavos. Percebam que essas duas frações são frações impróprias porque tem o numerador maior do que o denominador. Olha aqui como é que vai ficar, ó, 7 quartos. Então, vou fazer 2 barrinhas divididas em 4 partes, cada uma, e vou pintar 7 quadradinhos no total. E aqui, ó, vou fazer 2 barrinhas divididas em 8 partes, né, porque o denominador é 8, e vou pintar 9 quadradinhos. Tá bom? Então, para representar frações próprias, a gente usa uma barrinha. Para representar frações impróprias, mais de uma barrinha. Será que precisa ser sempre 2 barrinhas? Não, pessoal, olha só esses exemplos aqui. Pode ser mais de 2, não tem problema. Fração 13/5. Eu precisei de 3 barrinhas para representar ela. Tá? Por quê? Porque eu tenho que pintar 13 quadradinhos. E só posso desenhar barrinhas com 5 quadradinhos. Então, 5, 10, 11, 12, 13, de um total de 5. E aqui 17 terços, ó, eu tive que fazer 6 barrinhas. Por quê? Porque as barrinhas só podem ter 3 divisórias. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. 17 terços. A gente faz quantas barrinhas forem necessárias para representar as frações. Tá bom? Agora sim, problemas envolvendo frações. Dê uma olhada aqui. Os desenhos eles ajudam a gente a resolver os problemas, por isso que eu mostrei antes e na mesma aula os desenhos. Tá? Vamos utilizar os desenhos aqui para nos ajudar.
Olha só então o exemplo 1. Atirei 10 dardos em um alvo, acertei 5 no centro, 4 nas bordas e um deles fora do alvo. Tá? Então um deles eu errei. Vamos representar agora a fração. Primeiro, ó, e tem a fração que representa a quantidade de dardos que eu acertei no centro do alvo em relação ao total. Então no centro, ó, olha aqui, no centro são 5 de um total de 10 dardos que eu atirei. Qual é a fração? 5 décimos. Letra B. A fração que representa a quantidade de dardos que eu acertei no alvo em relação ao total de dardos. Bom, quantos eu acertei no alvo? Eu acertei 5 no centro, 4 nas bordas e um deles foi fora do alvo. Então, eu acertei 5 mais 4, 9. Eu acertei 9 dardos no alvo de um total de 10. Portanto, 9 décimos. Tá? Letra C. A fração que representa a quantidade de dardos fora do alvo em relação ao total de dardos. Então, eu errei um, né? Um deles foi fora do alvo, de um total de 10 dardos. Portanto, a fração é 1 décimo. Tá bom? Exemplo 2. Dividi uma pizza em 12 pedaços de igual tamanho. Comi 4 pedaços. Qual fração representa a quantidade de pedaços que eu comi em relação ao total de pedaços? E depois, qual fração representa a quantidade de pedaços que eu não comi em relação ao total de pedaços? Pede duas respostas aqui. Primeiro, a fração que representa a quantidade de pedaços que eu comi. E segundo, a fração que representa a quantidade de pedaços que eu não comi. Então, eu comi 4 de um total de 12. 4 dozeavos. E eu não comi 8, né? Por quê? Porque 12 menos 4 dá 8. Então, sobraram 8 pedaços de um total de 12. 8 dozeavos. Aqui foi o que eu comi e aqui foi o que sobrou. Entendido? Exemplo 3. Roseli tem uma coleção de 84 DVDs. O seu amigo tem 2/6 dessa quantidade. Quantos DVDs tem o seu amigo? Prestem bem atenção aqui, tá? Aqui já entra uma questão de cálculo nessas frações. Vamos tentar entender. Olha só. A Roseli tem 84 DVDs. O que são os 84 DVDs? A barra inteira, né, pessoal? O total de DVDs é a barra inteira. Então, desenhe uma barra aqui com 6 pedaços, né? Porque essa fração aqui é uma fração referente ao total. E a barra inteira são os 84 DVDs, que é a coleção inteira. Cada pedacinho, então, pessoal, representa 14 DVDs. Por quê? Porque 84 dividido por 6 vai dar 14, né? 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14 dá os 84 DVDs no total, tá bom? Olha só. A fração do problema é representada da seguinte forma: 2/6, né? Duas partes pintadas de um total de 6. Eu pergunto para vocês então, se essa partezinha pintada aqui é a quantidade de DVDs que o amigo da Roseli tem, então quantos DVDs ele tem? Bom, muito fácil, né? Ele tem 28 DVDs. Por quê? Porque cada pedacinho corresponde a 14 DVDs. Então, 14 vezes 2, 28. Espero que vocês tenham entendido esse probleminha aqui, né? É bem simples. No momento que a gente faz com desenhos, ele se torna bem simples. Bom, o exemplo 4, então. Pedro achou uma caixa com 360 bolinhas, deu para os seus colegas da escola 4 nonos dessas bolinhas. Quantas bolinhas ele deu e quantas bolinhas restaram? Então, a barra inteira são as 360 bolinhas, né? Olha só, a barra inteira são as 360 bolinhas. Peguei uma barra e dividi em 9 pedaços. Cada pedacinho representa 40 bolinhas. Por quê? Porque 360 dividido por 9 vai dar 40 bolinhas em cada um desses pedacinhos. A fração do problema é representada assim, ó, 4 pintadas de um total de 9, né? Então, olha aqui, ó, 4 nonos. A parte pintada representa 40 bolinhas. Desculpa, representa 160 bolinhas, né? Porque 40 vezes 4, 40 mais 40 mais 40 mais 40, dá 160. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.